Inclusive, o Caio chegou. Arthur, foi tão legal a tua demonstração, o pessoal estava reagindo pra caramba aqui dentro do chat. O Caio chegou a perguntar: ué, mas onde é que estava a inteligência artificial? Ela estava nessa conversa inteira, então ela foi tão, assim, Sim. imperceptível no bom sentido, exatamente, que o Caio chegou até, poxa, onde. Puta, perdi aonde é exatamente o ponto que ela estava ali. Legal. Eu vou me intrometer aqui, porque eu quero aproveitar o gancho do Caio, porque eu acho que é um gancho muito bom. No final das contas, gente, a gente está aqui fazendo o lançamento de algumas coisas, né? Então, vocês perceberam que houve uma reorganização dos nossos produtos dentro da Octadesk. A gente agora tem toda uma questão de estudos de automação. Ele é muito mais completo, porque, putz, bot é uma forma de automatizar os processos dentro da minha empresa, mas a gente tem um desdobramento muito grande agora através disso. A Carol nos apresentou ali toda uma parte de clique to WhatsApp, campanhas para o WhatsApp, anúncios para o WhatsApp. Isso aqui gera muito resultado para as empresas e com uma eficiência muito maior em termos de custo, 63% de eficiência comparado com empresas que não praticam o clique to WhatsApp. Então aqui a gente também tem um baita de um lançamento dentro da parte de campanhas que faz parte do nosso novo estúdio de automação. O estúdio de automação ele é muito mais completo. E é lógico, a gente apresentou ali uma parte do agente autônomo, o Arthur mostrou a tela como que aquilo se comportava do agente autônomo, ele está respondendo sozinho, eu consigo inclusive observar enquanto ele está respondendo, isso é muito bacana. Mas Arthur, eu queria voltar um pouquinho, porque na parte de desenho de fluxo, onde o Caio ele cita ali, poxa, legal, onde que entrou? Eu acho que isso exemplifica muito bem aquilo que eu estava falando antes, de trabalhar uma automação híbrida, onde eu tenho o melhor de um fluxo pré-definido juntamente com uma IA. Então, vou pedir para você voltar bem rapidamente para a gente só abrir ali a parte do agente autônomo, Claro. mostrando, olha, passou por aqui, veio para cá e chegamos no agente autônomo e agora ele está tocando o negócio sozinho, tá? Show. Caio, ótima tua pergunta. É muito importante que a gente traga o contexto de que a Octadesk se preocupa demais em construir experiências simples para que você consiga utilizar todo o construtor de bots e até o uso da inteligência artificial sem muito esforço. Então, em que momento o OS agente passou a atender a conversa? Quando o cliente ele trouxe um contexto de que ele precisava de ajuda, eu fiz uma pergunta para entender sobre qual aspecto o cliente de fato precisava de apoio e eu direcionei a conversa para o OS. Então, o OS, ele é um grupo qual eu consigo fazer com que a conversa seja direcionada para ele em um determinado contexto da conversa. E a partir do momento em que a conversa ela é direcionada para o OS, o que precisa ser feito? Primeiro ponto, tudo que você já configurou utilizando o OS, a sua base de dados, quais conteúdos ele vai ler, já é utilizado no OS Agente também. Então, a gente faz algumas perguntas. Eu devo me apresentar como uma inteligência artificial? Você pode flegar justamente para alinhar a expectativa com o cliente de que ele está sendo atendido por uma AI. O segundo ponto é, eu confirmo o contexto antes de seguir as jornadas que foram desenhadas, eu posso selecionar isso, justamente para fazer com que, caso o cliente diga que quer conversar com um humano ou encerrar uma conversa, ele valide se o cliente realmente quer ter essa experiência para que o cliente não encerre o atendimento e tenha uma experiência que não está direcionada para o que ele realmente queria. Então, o que eu acabo fazendo? Eu consigo construir uma experiência onde a conversa ela é direcionada para o OS e, caso o cliente cite que ele quer encerrar o atendimento, eu posso fazer com que a jornada seja a de encerramento automático da conversa, fazendo com que isso não precise ser direcionado para um humano, pois o cliente está satisfeito com todas as respostas que ele teve. Caso ele indique que ele quer falar com o humano, eu posso direcionar a conversa para um departamento, como o de suporte, por exemplo, ou eu posso criar qualquer experiência que eu quiser a partir daqui. Eu posso fazer novas perguntas, eu posso fazer novos direcionamentos, posso reservar a conversa para grupos. Então é você quem decide como a estrutura vai funcionar. Mas eu também acho importante a gente fazer uma passada rápida em como o OS ele é configurado. Por quê? Enquanto você direciona a conversa para o OS, ele já utiliza de toda a inteligência que foi configurada anteriormente no seu Octadesk. Como, Arthur?
No menu do WOS, eu tenho como direcionar quais conteúdos devem ser utilizados para que as respostas sejam construídas, e eu também tenho como personalizar o meu WOS. Então, quando eu acesso quais que conteúdos ele utiliza, eu posso escolher a base de conhecimento da Octadesk, como eu posso escolher o site, meu site, como base de dados para que isso aconteça, tá? Feito isso, ele já entende todos os artigos que eu tenho para que as respostas sejam construídas, e eu também consigo fazer com que o meu site, por exemplo, a home do meu site ou todas as rotas do meu site passem a fazer parte dos dados que o WOS vai utilizar para construir as respostas. Agora que o WOS já é um especialista no seu negócio, eu consigo configurar o tom de voz que ele vai utilizar. Então, se eu quero que o WOS ele tenha um tom de voz didático, porque ele tem atendido cenários de pós-venda, eu posso utilizar. Mas se ele atende um cenário comercial, eu posso utilizar um tom de voz persuasivo, que tenta influenciar opiniões. Eu posso evitar palavras, então eu posso colocar nomes de competidores, palavras que no dia a dia o meu negócio não utiliza, e eu posso trazer informações adicionais. Eu quero que sempre seja utilizado emojis nas respostas que o WOS vai dar. Então, eu posso colocar esse direcionamento. Se eu enviei mais de 3 mensagens e o cliente não conseguiu resolver o problema dele, eu quero que você pergunte se ele quer falar como especialista ou não. Então, aqui eu consigo personalizar o comportamento do WOS e é simples assim. Coloco minha base de conhecimento, escolho o tom de voz e a partir daí eu já consigo usar a transcrição automática de áudios, o copiloto na estrutura de conversas e o WOS agente. Boa, Arthur. Acho que tem um ponto ali para o Caio ainda. Caio, esse fluxo que o Arthur montou, ele demonstra muito a utilização, sabe, das duas coisas, de fluxos poderosos que você pode fazer N coisas juntamente com a IA generativa. O que acontece? Eu poderia ter um fluxo mais simplificado, colocando o WOS como primeira etapa do processo. Porque daí ele já tenta responder tudo ali e está tudo certo e dali para frente partir para um outro caminho ou encerrar a conversa. Tá? Então, acho que o mais importante, reforçando aquilo que eu comentei antes, ali é onde acontece um diálogo com a pessoa, naquele componente que foi colocado na tela. Né? Então, quando o WOS agente, ele está funcionando ali, eu tenho uma tratativa como se fosse realmente uma pessoa conversando com ele até resolver o problema. Caso não resolva, eu consigo transbordar essa conversa, como o Arthur falou, para um grupo, para uma pessoa, para uma área, não importa. Tá? Então, ele é bastante robusto e isso vai simplificar muito os fluxos das empresas. Tá? Porque, de novo, tratativa simples, ele consegue fazer de uma forma bastante eficiente e a complexa também, trazendo contexto de outros sistemas e com fluxos mais completos.